Seja bem-vindo, você que me acompanha pela TV Peregrinos do Amor. Bem-vindo a mais um programa Palavra da Salvação. Hoje, refletindo o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. Que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu-o e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é para nós Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero começar a nossa reflexão no dia de hoje com você, pensando um pouquinho no que Jesus fez com esse homem que perguntou para ele, com esse mestre da lei que perguntou para ele sobre a lei. É interessante nós pensarmos a ideia central desse Evangelho de hoje, quer nos fazer refletir quem é o nosso próximo. Essa é a grande pergunta que eu quero fazer nesse momento e quero que você também faça aí no seu coração, antes de ouvir as palavras que vamos refletir nesse momento. Quem é o nosso próximo? Essa pergunta que fez o mestre da lei, ela é muito interessante para o dia de hoje. Um momento onde nós vivemos uma sociedade um pouco capitalista, um pouco egoísta, egocêntrica. E aí então o Evangelho vem falar para nós de um próximo, de alguém que necessita do outro. E para pensar bem, é interessante pensar, lembrar aqui no Evangelho, que o mestre da lei, naquele momento, tenta colocar Jesus em dificuldade, fazer Jesus entrar em contradição. Ele pergunta: O que devo fazer, Senhor, para ganhar a vida eterna? E Jesus, com muita sabedoria, percebe que aquele mestre conhecia a lei. Então ele retorna para ele uma nova pergunta. Geralmente, o Evangelho, as leituras, a Palavra de Deus, ela quer sempre fazer isso conosco.
retornar a nós sempre uma nova pergunta. E ele retorna: o que você entende? O que você lê da lei? E aí então ele responde, e responde certinho, igual está lá escrito na lei: amarás o teu Deus com todo o teu coração, todo o teu entendimento, todo o teu pensamento, e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus diz a ele: então você está certo, faça isso e você terá a vida eterna. Mas aquele homem continua e faz a pergunta chave desse evangelho: qual é? Quem é o meu próximo? E aí, nesse momento, quando Jesus então olha para ele e conta uma parábola, a conhecida parábola do samaritano, do bom samaritano. E Jesus então, naquele momento, ele faz claramente uma crítica, tanto para aquele mestre da lei, como para a hipocrisia religiosa que existia naquela época. Uma lei vazia, uma lei que não mudava ninguém. Viver a lei pela lei não tinha valor nenhum. E é isso que Jesus quer mostrar para esse mestre da lei. Então ele conta a parábola. Ele começa dizendo daquele homem que foi pego por assaltantes, e ali então cai, machucado. E a primeira pessoa que desce e vê aquele homem no chão é um sacerdote. Assim que fala na palavra. Um sacerdote. Claramente Jesus está atacando os sacerdotes, os escribas, os mestres da lei, os doutores, atacando, mostrando a eles que estão vivendo na hipocrisia, que vivem, que fazem as leis, que conhecem as leis, que colocam fardos nos corações, nas pessoas, e não vivem nada. E aí então, o segundo que desce na rua e vê aquele homem machucado, ele diz que é um levita, um membro do povo escolhido, um membro do povo sacerdotal, um levita. Mais uma vez Jesus está mostrando pessoas que deveriam compreender que aquele homem caído no chão precisava de ajuda, precisava de apoio, de um cuidado. E aí então o terceiro homem que desce naquela rua é o bom samaritano. Samaritano que, naquele contexto, odiado pelos judeus. Povo que não se misturava, povo excluído, um povo que existia a rixa de um povo com o outro. E Jesus pega bem esse exemplo, o exemplo do samaritano. E diz: o samaritano então percebeu que aquele homem precisava de ajuda. E ele então foi, cuidou daquele homem, colocou aquele homem no seu cavalo, no seu animal, levou para o hotel, pagou as despesas. E aí então vem a pergunta: quem foi o próximo? Quem foi o próximo daquele homem que tinha sido assaltado? E é interessante que o mestre da lei responde corretamente. Ele responde: foi aquele que usou de misericórdia. E aí então Jesus fala para ele: então vá e faça a mesma coisa. É interessante pensarmos nisso. Jesus quer, nesse momento, nesse evangelho, quer nos fazer pensar em um momento, num contexto atual, onde nós vivemos, que muitas vezes nós não fazemos que a nossa fé mude a nossa vida. Às vezes passamos a vida vivendo da fé, vivendo na igreja, vivendo dentro dos templos, e muitas vezes não percebemos que o próximo, aquele que está perto, precisa de nós, da nossa ajuda, do nosso carinho, da nossa solidariedade. E às vezes nós
lavamos a consciência, passamos na rua, vemos alguém assim pelo chão, pedindo esmolas, e vamos lá e damos um dinheiro, uma moeda para aquela pessoa, e lavamos a consciência. Achamos que já fizemos muito, e cada dia pensamos só em nós. Um contexto onde só se pensa em nós. A pessoa só aprende a pensar nela mesma, nos seus prazeres, nos seus desejos, nos seus sonhos, esquecendo a necessidade do outro. Dentro da família, dentro da sua própria casa, do próprio trabalho, estamos criando pessoas que não medem esforços para ganhar dinheiro, para fazer a vida, não medem esforços para pisar no outro, se precisar pisar, para poder ter a sua casa, com piscina, com 2 carros importados na garagem. Tudo tornou-se egoísta. Até a nossa fé. Até a nossa fé tornou-se egoísta nesse contexto, nesse tempo. Você vê pessoas que vêm para a igreja, que vêm para Deus para conseguir coisas, para conseguir graças, para conseguir graças financeiras, graças espirituais, curas. E se aonde eu estou indo não me cura mais, eu procuro outro lugar para eu ir, porque vivo uma fé egocêntrica, onde Deus precisa fazer aquilo que eu quero, e eu esqueço do outro, eu esqueço daquele que é o mais próximo. Madre Teresa de Calcutá jamais imaginou que sua vocação, seu chamado, fosse fazer tanto barulho no mundo, fosse ser tão conhecido como é, e fosse atingir tantas e tantas meninas, filhas da caridade. É assim que chama a sua comunidade de irmãs que fazem a mesma coisa que Madre Teresa de Calcutá. Ela que dentro do convento sentiu um chamado para fazer aquilo que o bom samaritano nesse evangelho faz: cuidar daquele caído, cuidar daquele que está no chão. Então Madre Teresa vai pedir para o Papa a autorização para o Papa, para que possa então realizar o seu chamado, realizar aquilo que Deus tinha colocado na vida dela, um chamado dentro de um outro chamado. E o Papa autoriza. E Madre Teresa então começa a cuidar dessas pessoas que ninguém quer olhar, dos leprosos, dos pobres, dos excluídos, dos humilhados. E conta a história que um belo dia estava ela limpando as feridas de um leproso na rua, e aquele mau cheiro subiu, e passou lá um grande empresário ao lado dela, todo engravatado, com terno, olhou aquela situação, disse assim para ela: meu Deus, credo, que cheiro! Eu não faria isso por dinheiro nenhum, nem por $1 milhão. E Madre Teresa de Calcutá então olhou para ele e disse: nem eu. Nem eu. Nem tudo é por dinheiro. Nem tudo precisa ser por dinheiro. E é isso que muitas vezes nós precisamos começar a perceber. O amor não é por dinheiro. Não dá para você pagar para alguém te amar. O amor, ele é de graça. O amor, não é um amor romance. Não confunda o amor romance com o amor que estamos querendo colocar aqui nesse evangelho de hoje. O amor, esse amor é um amor compromisso. É um amor doação. É um amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. É esse amor que a lei pede. Amar o teu Deus e o teu próximo. Com esse tipo de amor. E a lei sem esse amor é morta.
E quando Jesus fala para aquele homem, faça então, você conhece a lei, faça. Porque a lei é muito clara. O maior amor, a maior lei é o amor. A maior lei é o amor. Então, infelizmente, nós vivemos num contexto onde muitas pessoas não fazem mais a sua vocação, não seguem uma vocação para aquilo que foram chamados, para fazer aquilo que dá mais dinheiro, para fazer aquilo que dá mais sucesso. E aí nós vemos pessoas infelizes, pessoas morando em mansões, com carros importados na garagem, e depressivas, infelizes, porque não conseguiram perceber a dimensão que Jesus está falando nesse Evangelho. Esse amor que Deus quer nos fazer. E assim como diz na primeira leitura da missa, a primeira leitura vem dizer para nós, a lei não está longe de vocês. A lei não está no céu. A lei não está no fundo do mar. A lei está próxima de vocês. A salvação está próxima. Está dentro do amor. Madre Teresa de Calcutá já dizia: quer mudar o mundo? Comece amando aqueles que estão próximos de você. E diz ainda mais: os seus amigos merecem o seu amor. Os seus inimigos precisam do seu amor. É muito interessante, estou citando Madre Teresa porque me lembrei muito dela nesse Evangelho. Madre Teresa como esse bom samaritano. E não só ela, não cabe só a ela fazer a boa ação. E fazer a boa ação também não é só fazer grandes coisas, não. Ajudar o seu próximo é nas pequenas coisas. O amor está nas pequenas coisas. O amor está nas pequenas gentilezas da vida. Coisas que nós estamos perdendo. Estamos vivendo uma correria. Ninguém mais se olha, ninguém mais se cumprimenta. Um dia estava no banco, sentado no banco, esperando na fila, aquele banco lotado de gente. Chegou uma senhora do meu lado, pegou a senha e ficou de pé. Levantei para vir no meu lugar, disse: minha senhora, senta aqui no meu lugar. Ela falou: não quero. Eu falei: pelo amor de Deus, minha senhora, é uma ofensa para mim eu ficar sentado e a senhora de pé. A mulher me deu um sorriso, quase chorou na minha frente, porque não se tem mais isso. Se perdeu a gentileza, se perdeu o amor ao próximo, nas pequenas coisas, nos gestos cotidianos da vida. Aí nós vemos pessoas, médicos, advogados, engenheiros, estamos criando pessoas excelentes profissionais, que não têm capacidade de ser bom samaritano, que não têm uma dorzinha na consciência de prejudicar o outro, médicos que não têm dor na consciência de ver alguém morrer no corredor, porque perdemos a essência do amor. E Paulo, na segunda leitura, fala sobre Jesus, sobre essa presença de Jesus. E Paulo, mais do que nunca, era um desses mestres da lei. Paulo se converteu. Paulo compreendeu que viver a lei somente não basta. A lei sem o amor. Agora, quem vive o amor, vive a lei. Quem ama, já está vivendo a lei. Agora, nem sempre quem vive a lei está vivendo o amor. É isso que Jesus está querendo mostrar para todos aqueles que ouviam e queriam pegá-lo em contradição. Então, meus irmãos, a maior lei é o amor. A maior lei que nós podemos fazer um para o outro
São os pequenos gestos de amor. São os pequenos atos na vida cotidiana. A nossa fé não pode ser uma fé morta. Não pode ser uma fé apenas de leitura. Não pode ser uma fé apenas de situações externas, exteriores, grandiosas, mas uma fé viva nos pequenos gestos. E quantos nós vemos hoje desta forma? Quantos e quantos não têm nem vergonha mais de dizer: faça o que eu faço, faça o que eu digo, perdão, mas não faça o que eu faço. A maior hipocrisia. Precisamos lutar para ser melhor. Não é fácil. Não é fácil ser melhor. Todos os dias, rezar, pedir a Deus a graça de viver esta lei com verdade. Amar a Deus sobre tudo e amar ao próximo. Aí então estarei vivendo. Aí então estarei reformando, mudando as coisas. E é assim que vamos mudar as coisas. É através desse amor. É através desse ato. Muitas vezes, um ato que hoje em dia é muito pouco realizado. Um ato de caridade. Existem pessoas sim que realizam, muitas. Mas a grande maioria vive uma fé egoísta. A grande maioria vive uma fé que não percebe no outro. Vive uma fé que não consegue viver em comunidade. Se a sua fé não está te dando oportunidade, não está te dando capacidade para viver em comunidade, meu irmão, você precisa refletir sobre a sua fé. Porque Cristo montou comunidade. Cristo percebeu o outro. Cristo suportou o outro. E ensinou os apóstolos a suportarem uns aos outros, nas suas diferenças, nas suas crises, nos seus pecados. Cristo perdoou Pedro. Cristo deu a última chance para Judas na sua comunidade messiânica. A fé cristã, ela é exigente no quesito comunidade. Ela exige sim. Exige uma vida pautada também no bem do outro, não só nas minhas vontades. E é assim que eu sempre digo aqui na comunidade. Nós seremos uma comunidade ideal quando percebemos que as minhas necessidades, as minhas vontades, os meus sonhos, os meus anseios, as minhas dores não são mais e nem menos importantes do que nenhuma de outros. Entende? Esse é o esforço que temos que fazer para viver em comunidade. Perceber que nós temos nossas limitações, nossas virtudes, nossas decepções, nossas alegrias, tristezas. E o outro também tem. E muita gente vem com esse pensamento egoísta, já achando que a sua dor é maior do que a do outro, que tem mais direito do que o outro porque está mais tempo. E aí o Evangelho quer nos trazer quem é o teu próximo. Quem é aquele que você precisa amar? Quem é aquele que você precisa trazer a ele a graça de Deus, o amor de Deus? Então é belo demais esse Evangelho, essa parábola que Lucas conta. É uma riqueza para nós refletirmos essa semana e percebermos juntos. Essa é a resposta que nós temos que dar a Deus. Se queremos amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e amar ao próximo, temos que nos comprometer em mudar o nosso coração,
diariamente. Tem pessoas que acham que não precisam de mudança, mas nós temos que entender que o nosso coração precisa mudar. E assim como dizia São João da Cruz, os maus só não são bons porque os bons não são melhores. Os bons param na sua bondade. Mas se nós queremos buscar sempre mais, queremos sempre mais cuidar e evangelizar o outro, que o nosso coração seja solidário, nosso coração seja voltado ao bem comum, nós mudaremos o coração dos outros. E tudo começa a partir de nós. Tudo começa a partir de um encontro com o nosso coração. Depois, mudaremos os dos outros. Então, louvo a Deus por tudo que o Senhor vem falar para nós. Louvo a Deus por poder trazer esta pergunta para nós nesta semana, podemos viver juntos e queremos, e eu peço a você, que faça propósitos de tentar ao longo da semana perceber na sua vida quem é o teu próximo. Porque em todo momento, em todo instante, Deus envia próximos para nós, para que nós possamos ajudar, para que nós possamos sorrir, para que nós possamos ser solidários. Então, pense e se esforce para vivermos juntos esse Evangelho e buscar então, com certeza, aquilo que no Evangelho nos fala, buscar a misericórdia, usarmos de misericórdia para com todos. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro.